Hoje eu quero meditar com você um versículo da Bíblia que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Meditemos então. Se ele é o mesmo, pensa comigo, se Jesus é o mesmo, a sua palavra também é a mesma. Se ele não mudou, a palavra dele também não mudou. Ela ainda emite poder quando é anunciada. Os demônios ainda fogem quando ouvem a palavra do Senhor. Os milagres acontecem quando alguém ouve e acredita naquilo que está ouvindo. Uma certa vez Jesus estava junto do lago de Genezaré e ele viu ali 3 pescadores que eram sócios. E eles estavam lavando as redes na praia depois de haverem trabalhado toda a noite. E esses pescadores eram Simão Pedro, Tiago e João. E Jesus então se aproximou, entrou no barco de Simão, se assentou e mandou que ele afastasse o barco um pouquinho das margens. E dali do barco Jesus ensinava para a multidão. E quando Jesus acabou de falar, ele saiu do barco e disse para Simão: vai para o alto mar e lance as redes para pescar. E Simão então falou: mestre, nós trabalhamos a noite toda, nada conseguimos apanhar, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E feito isto, ele apanhou uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes até se rompiam. E então ele acenou aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Então vejam que eles eram pescadores experientes. E eles haviam trabalhado a noite toda e não tinham conseguido apanhar nada. Já estavam lavando e enrolando as redes para guardar, quando aparece Jesus e disse: vão para o alto mar e lancem as redes para você pescar. Meu querido, minha querida, Jesus nunca vem visitar o seu barco à toa. Ele nunca vem até você sem um propósito. A palavra de Deus, ela nunca chega aos nossos ouvidos sem que seja para trazer a solução dos nossos problemas. Nada é por acaso. Mas quantas vezes a pessoa ouve dizer que Jesus é a solução do problema dela e ela vacila na fé? Ao invés de tomar logo a decisão de se agarrar a Jesus, ela fica contando quantas vezes ela já tentou e não conseguiu. É comum a gente ver isso acontecer. Quantos doentes ouvem a pregação da palavra, que cura, que liberta, que dá vida, mas na hora de tomar posse da bênção, a pessoa vacila, ela não crê de fato, ela não toma uma atitude de fé. Quantas pessoas, no momento que nós falamos que o Senhor é poderoso para resolver os mais diversos problemas, na hora que nós tentamos levar a fé no coração delas, elas tentam sufocar a própria fé, contando quanto tempo estão enfermos, quantos médicos e quantos especialistas já declararam que aquela doença não tem cura, que ela tem que tomar remédio para a vida toda. Quantas vezes outras pessoas já oraram por ela sem melhorar. Ô meu irmãozinho, se anime. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então não fique preocupado com o que disseram para você. Não olhe para os sintomas, não olhe para o tamanho do seu problema. Não pense: eu já tentei de tudo, isso não tem jeito, nunca se resolveu. Ora, Jesus disse: eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Ele pode tudo. É preciso aprender com Pedro
Pedro era um pescador experiente, ele já tinha lançado e puxado a rede durante a noite inteira, ele sabia que ali não tinha peixe, ele tinha certeza disso, não tinha peixe naquele lugar, porque se tivesse ele teria pegado os peixes. Ele era experiente, ele era um pescador hábil, mas diante da palavra de Deus, quando ele ouviu o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, falar com ele, vai no alto mar e lança a rede para pescar, ele não vacilou. Ele até chegou a ponderar, ele disse, Senhor, mas já trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, nem um peixinho. Mas a fé dele foi mais forte, ele completou dizendo, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E eu vou te ensinar um segredo. A obediência à palavra de Deus, ela sempre traz resultado. E o resultado que ela traz é a vitória. Não importa o quanto possa parecer impossível, para Deus não há impossíveis. Se você crê, também não haverá impossíveis para você. Porque o próprio Senhor Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. Jesus falou isso. Então está passando por um momento difícil na vida? Se anime. Nunca receie de ir até o limite em obedecer às palavras de Deus. Deus falou, sim Senhor, faça. Não deixe de obedecer, não duvide, porque nenhuma palavra vinda da boca de Deus será sem poder. Aquela palavra que mexeu com o seu coração é o poder de Deus para solucionar o seu problema. Não importa qual seja ele. Segure aquela palavra dentro de você. Não deixe o Espírito de Deus se afastar de você sem que você receba a sua bênção. Olha o exemplo de Jacó. Jacó lutou com o anjo até o amanhecer, mas ele não deixou o anjo ir embora sem que lhe abençoasse. Conforme também escreveu o profeta Oséias, no capítulo 12, versículo 4, Oséias diz, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe fez súplicas, e em Betel o achou. E ali falou Deus com ele. Segure o anjo, isso é, a palavra de Deus dentro de você. Aquela palavra que vem até você é a presença de Deus. E ela tem todo o poder para resolver o seu problema. Então obedeça, lance as suas redes sobre aquela palavra. Jesus pode encher todas as redes, não importa quantas sejam. Para cada um problema que você tiver, uma rede. Lance todas sobre o Senhor. Junta tudo. Entre em oração e diga para Ele, Senhor, meu problema é esse, tem esse outro, tem aquele outro. Estou passando por essa dificuldade, por aquela, essa enfermidade aqui, o problema ali. Lance todas as suas redes sobre o Senhor. Todas. Pedro aprendeu a lição. Tanto que muitos anos depois, o apóstolo Pedro escreveu dizendo, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então pega todos os seus problemas, todas as suas ansiedades, todos os seus desejos, sonhos que não se realizaram. Pega tudo e lança sobre a palavra de Deus, sobre aquela palavra que ele falar no seu coração. Na hora que a fé crescer no seu coração, entre em oração naquela hora e diga para ele tudo o que você tem para dizer, porque ele pode encher todas as suas redes. Talvez você esteja com problema há muitos anos, talvez seja até uma enfermidade grave, uma coisa grave. Muitas vezes você já orou, muitas pessoas já oraram por você, muitos médicos já abanaram a cabeça para o seu caso. Você já fez de tudo, já tomou muitos remédios, já fez até cirurgias e nada resolveu. Você continua com o problema. Mas a palavra de Deus, ela continua declarando que pelas feridas de Jesus você foi curado. Será que a palavra de Deus está mentindo? Ou talvez o seu problema não seja enfermidade. Talvez seja um problema financeiro, você não consegue prosperar na vida.
talvez um problema sentimental. Você está aí ficando para titia, não arruma um casamento, não encontra a sua metade. Seja o que for, meu amigo. A palavra de Deus não mente. Claro que Deus não mente. Pedro sabia. Olha bem, Pedro era um pescador experiente, como eu já disse. Ele sabia que naquele lugar não tinha peixe. Ele tinha certeza disso. Ele tinha trabalhado a noite inteira, jogando e puxando a rede, e não pegou nenhum peixinho. Ele tinha certeza que não tinha peixe ali, porque se tivesse, ele teria pego peixe. Ele era experiente. Mas ele não se arriscou querer explicar para Jesus que era um caso sem esperança. Ele não falou para Jesus, não adianta, não tem jeito, não. Ele não tentou se justificar. Ele não tentou explicar que ele conhecia bem aquele lugar, que sabia não haver peixe ali, porque se houvesse ele teria apanhado, nada disso. Ele simplesmente obedeceu a ordem. E quando ele resolveu fazer o que Jesus mandou, então ele viu o resultado. Não é só porque ele era o Pedro que Deus encheu o barco dele. Todo aquele que ouve a palavra de Deus e obedece, vê o resultado. Assim como Pedro, você também tem experiências na vida. Você sabe que esses problemas que você está passando não são tão fáceis de resolver, não se resolve assim. Talvez você até já tenha se conformado. Às vezes você diz, é assim mesmo, isso é coisa da idade, não tem jeito, acontece com todo mundo. Enquanto você continua crendo na sua experiência com a vida, não vai ter jeito mesmo. Enquanto você continuar acreditando que esses problemas vêm com a idade, ou que a sua dificuldade financeira é porque você nasceu pobre e que não tem jeito, não tem oportunidade, enquanto você continuar pensando assim, o seu problema não vai ter mesmo jeito. Mas quando você aprender a respeitar o que o Espírito Santo diz, quando você aprender a negar a sua sabedoria e confessar a sabedoria das palavras de Deus, então você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deixa eu repetir para você entender. Diz assim, Efésios 3:20. O Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos. Preste atenção aqui. De acordo com o seu poder que atua em nós. Nós temos que permitir que o poder dele atue em nós. Isso só vai acontecer quando nós cremos de todo o coração naquilo que ele diz. Como Pedro fez, ele negou todos os argumentos que ele tinha após uma noite inteira de trabalho sem conseguir nada. Ele tirou tudo aquilo da mente dele e disse para o mestre, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Tire da sua mente tudo o que já te disseram a respeito do seu problema, tudo que você já viu, já sabe. Apaga isso da sua mente. Creia somente na palavra de Deus. Pedro disse, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele decidiu que ia fazer o que Jesus disse, não importando com que o pescador experiente que havia dentro dele dizia que não havia peixes ali, que não tinha jeito, que não adiantava tentar. Ele não olhou para si mesmo, ele não olhou para as evidências, ele olhou só para aquilo que Jesus estava dizendo. E quando ele lançou a rede sobre a palavra de Cristo, deu no que deu. Então, vê se para de confessar a derrota e comece a confessar o que diz a Sagrada Escritura. Está doente? Comece a declarar, pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Diga, sobre a sua palavra eu ficarei completamente curado. Repita isso. Creia nisso com todo o seu coração. E sobre a palavra de Deus, lance a sua rede para pescar. Isso é,
faça a sua oração sobre aquela palavra que Deus disse. Diga para ele: o Senhor disse isso vai se cumprir na minha vida. Lance a sua rede sobre a palavra de Deus. E não espere outra coisa a não ser que essa rede volte para você cheia das bênçãos que você precisa. Confie na palavra eterna e inabalável de Deus. A obediência unida à fé, ela sempre traz uma resposta completa. Chegou a hora da oração. Eu vou orar por você que deixou o seu nome para oração nos comentários do Facebook, do YouTube. E se você está me assistindo e ainda não me deu o seu nome para colocar no meu livro de oração, coloque aí nos comentários o seu primeiro nome e o nome da sua cidade. Eu não vou citar nome algum aqui na oração para preservar a sua privacidade. Coloque o seu primeiro nome e o nome da sua cidade para sempre que eu orar, você seja incluído nas orações e Deus vai estar te abençoando. Agora é a hora de você lançar a sua rede para pescar a sua bênção. Olhe agora para o seu problema, quer dizer, mentalize o seu problema agora, com seus olhos fechados, e diga assim para ele: o problema, diga o nome dele. Chame ele pelo nome, diga para ele: acabou o seu domínio sobre a minha vida, sobre o meu corpo, sobre a minha casa, porque sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo eu lanço a minha rede, a minha fé, em nome de Jesus. Eu te amarro, eu te acorrento, te mando embora, sai de mim, saia agora, em nome de Jesus. Agora deixa eu orar por você, concentre a sua fé. Pai, eu intercedo por essa pessoa que ouviu a tua palavra e decidiu que não vai mais aceitar o mal na vida dela. Meu Deus, o Senhor Jesus afirmou que tudo quanto nós ligarmos na terra também será ligado no céu. Isso é no mundo espiritual. E sobre a palavra do Senhor nós agora estamos amarrando o espírito da doença, o espírito de fraqueza física e moral. Amarramos o espírito dos vícios, do álcool, da droga. Amarramos o espírito de prostituição, o espírito de anormalidade, que faz essa pessoa se comportar de modo contrário à natureza. Amarramos o espírito da miséria, da escassez, do desemprego, o espírito das dívidas, e também amarramos Satanás e todos os seus demônios. E ordenamos em nome de Jesus Cristo: saiam todos, vão embora e nunca mais volte a nos oprimir. Em nome de Jesus, assim seja. Meu Deus, eu declaro abençoados todos os que oraram comigo. E a partir deste momento, eu mando que a bênção esteja com todos estes que deixaram os seus nomes nos comentários do YouTube e do Facebook, pedindo oração. Eu não vou citar os nomes para preservar a privacidade dessas pessoas, mas eu te peço, Pai, visita cada uma delas agora e dá a elas conforme elas creem. Eu te agradeço por abençoar cada uma dessas pessoas, como a mim mesmo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.